precisamos primeiro entender quem esse tal de Nayib Bukele é. Nascido em 24 de julho de 1981, o Bukele cresceu na cidade de San Salvador com certas regalias. O pai dele era um empresário muçulmano que abriu o primeiro McDonald's do país e tinha uma empresa têxtil, além de uma renomada agência publicitária. Ele também era um poligamista que teve 6 esposas. O Bukele, que tinha 3 irmãos e 7 meio-irmãos, frequentou uma escola bilíngue, além de uma das melhores faculdades do país. No começo da sua vida profissional, ele atuou como gerente de uma boate no centro de São Salvador. Eventualmente, ele assumiu o controle da agência de publicidade da família, que tinha como um de seus clientes a FMLN. A mesma FMLN envolvida na guerra contra os militares. Só que agora eles não eram mais um grupo de guerrilheiros, e sim um partido político completo. Já conhecendo a FMLN dos negócios da agência, o Bukele conversou com as suas conexões dentro do partido e lançou uma candidatura que ele mesmo financiou para concorrer a prefeito de uma cidade chamada Nuevo Cuscatán. Adivinha? Ele ganhou a eleição e fez um excelente trabalho na cidade, levando o partido FMLN a apoiá-lo ao cargo de prefeito de San Salvador. Só que as diferenças entre o Bukele e o partido começaram a ficar insustentáveis, o que levou o jovem político a sair e formar um novo partido. E era esse novo partido que o levaria a se tornar presidente. Avançando um pouco no tempo, em 1º de julho de 2019, Nayib Bukele se tornou o 43º presidente da história de El Salvador e também o mais jovem chefe de Estado em toda a América Latina. Segundo um famoso jornal do país, chamado El Faro, seu primeiro passo seria negociar um tratado de paz com as gangues, e é aqui que a história fica estranha. Menos de uma semana depois que a notícia foi divulgada, o Bukele anunciou que o jornal seria investigado por suspeita de lavagem de dinheiro. Desde então, ele ataca o jornal sem piedade, chegando até mesmo a falar diretamente com os jornalistas em seus pronunciamentos. No final das contas, o jornal ainda manteve uma boa parcela de seus leitores na comunidade internacional, mas em El Salvador em si, o Bukele meio que ganhou a queda de braço e muitas pessoas passaram a considerar o jornal parcial e não confiável. No meio disso tudo, o Congresso de El Salvador aprovou uma lei no mínimo questionável. Os meios de comunicação estavam agora impedidos de noticiarem a situação das gangues. Os jornalistas poderiam passar até 10 anos presos se reproduzissem ou transmitissem informações oriundas de fontes de membros de gangues. O que nos leva de volta ao começo dessa história, em março de 2022, quando os membros da MS-13 assassinaram 87 pessoas em 3 dias. Tá certo que o país já tinha um enorme histórico de violência, mas 87 pessoas em 3 dias era demais. Fora que os alvos eram pessoas que não tinham absolutamente nenhuma relação com o crime. Um vendedor de frutas, um instrutor de surf, um pedreiro, um sapateiro, os criminosos estavam executando qualquer um. E a mensagem era diretamente para uma pessoa: o presidente Bukele, que havia prometido reduzir o crime radicalmente e mudar a imagem de El Salvador para o mundo. Os criminosos resolveram deixar os corpos e restos humanos espalhados por uma estrada que leva até um local chamado de Cidade do Surf, uma localidade cheia de pousadas e resorts que foram remodelados e renomeados pelo Bukele para atrair mais turistas para o país. A notícia desse massacre logo se espalhou pelo mundo e o Bukele resolveu que não iria aliviar. Ele começou a sua repressão declarando estado de emergência no país e criou uma nova política que permitia a mistura de diferentes membros de gangues dentro das prisões. As gangues nunca eram misturadas dentro das cadeias para reduzir as mortes dentro da prisão. Mas as autoridades cumpriram as ordens e reorganizaram as prisões, colocando milhares de prisioneiros sem camisa e de cueca apertados uns contra os outros. Em nome da segurança, o Bukele tomou medidas extremamente ilegais
infringindo alguns dos direitos constitucionais mais básicos, como o direito à ampla defesa e à liberdade de movimento. Ao mesmo tempo, ele relaxou as leis e regras para se prender uma pessoa, inclusive autorizando o Estado a interceptar a comunicação de qualquer civil. Muitas prisões passaram a ser executadas sem um mandado, e os presos em si não tinham mais direito a um advogado. Toda e qualquer comunicação civil agora poderia ser facilmente acessada e verificada pelo governo. Se utilizando dessas novas políticas, as forças de segurança lançaram uma ofensiva agressiva contra as gangues, apreendendo membros e suspeitos em geral sem mandado ou evidência sólida. Tudo isso acelerou o processo de uma maneira realmente impressionante, pulando basicamente todas as etapas de um processo legal de encarceramento. Só para você ter uma ideia do quão grande foi toda essa operação, El Salvador registrou 33 mil prisões apenas nos primeiros meses. Como o estado de emergência ainda imperava no país, todos os direitos constitucionais permaneceram suspensos, incluindo o direito à ampla defesa, o que permitia às autoridades a manter os indivíduos presos indefinidamente, sob qualquer acusação. Os detentos também não tinham mais direito a uma audiência de custódia, que antes acontecia em até 72 horas da prisão. Até mesmo a Ordem dos Advogados e outras sociedades reportaram que não conseguiam se comunicar com as pessoas que estavam presas. As prisões passaram a ser feitas baseadas em informações não confirmadas, rumores e até mesmo fotos nas redes sociais. Enquanto tudo isso acontecia, a administração do Bukele passou a trabalhar para que, quando o estado de emergência fosse suspenso, novas leis para manter os membros de gangues presos estivessem em vigor. As sentenças de prisão para aqueles associados a gangues foram endurecidas, e a opção de prisão domiciliar foi completamente removida.